Bem-vindos à segunda temporada do Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar, um olhar para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria de conversar com a querida Luciana Carvalho. E a gente vai conversar sobre a arte de nascer em paz. A Luciana é graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, a USP. É pós-graduada em Psicologia Transpessoal na Unipaz São Paulo. É terapeuta em renascimento pela Rebirthing International, Espanha. Instrutora de yoga pela Escola Carmen Pérez, em São Paulo. É terapeuta de aromatologia pelo IBRA. É idealizadora do Fórum Nascimento e Transdisciplinaridade, as múltiplas dimensões do início da vida. E nesse momento a Luciana está em formação em obstetriz pela USP e especialização em psicologia analítica pela Unipaz, Goiás. Luciana, minha querida, é uma honra abrir essa temporada aqui com você e vai ser uma delícia a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é o nascimento, que cada vez mais possa ser nascimentos em paz. Seja muito bem-vinda, Luciana, aqui ao Mutantes. Viva! Que alegria! Estou muito feliz de estar nesse bate-papo de um assunto que realmente diz respeito a todos nós, né? Todos os seres humanos. Algumas pessoas acham que diz respeito só quem quer ter filhos, mas hoje a gente vai conversar aqui que não, né? E eu estou muito feliz, te agradeço muito o convite à Unipaz e vai ser um bate-papo delicioso. Vai aí, pelo despertar de mutantes e que os novos mutantes possam nascer em paz, né? Sim, que chegue essa mensagem para muitas e muitas pessoas. Eu acho que esse projeto é muito lindo, assim, cada vez mais é uma possibilidade da gente comunicar, né, dessas mensagens voarem aí, chegarem para todas as pessoas. Expandir mesmo, né? Viva, minha querida, muito obrigada. Que bom que você é parte aqui dos Mutantes agora. Lu, então, eu acho que a gente vai poder começar falando para o pessoal, assim, da onde... Ou seja, primeiro vamos falar assim, o que é, né, essa arte de nascer em paz, né? Válido dizer para o ouvinte que não conhece ainda a metodologia da Unipaz, ela tem uma espinha dorsal, né, que são as artes que o Pierre Weil desenvolveu, e eu sei que foi daí que a coisa começou, né, mas acho que eu vou gostar de ouvir você falando um pouco sobre o que seria a arte de nascer em paz. Então, sabe que eu estou nesse universo, né, do início da vida desde 2008, final de 2008, e eu venho estudando sobre essa educação que quando eu saí da pedagogia, eu fiquei me questionando, né? Bom, quando começa esse lugar desse respeito ao ser humano? Quando que a gente começa essa escuta atenta do ser humano sobre as necessidades, sobre os desejos? Quando que é que a gente faz isso, né? E quando a gente faz pedagogia, a gente aprende que isso é na educação escolar, né? Então, quando a criança entra na escola. E eu fiquei me questionando, será que é aí mesmo? E foi então que eu descobri que tinha um universo aí falando que essa educação, esse respeito, esse amor, essa fraternidade com o ser humano acontece com um serzinho ainda no ventre, né, de uma mãe. Na verdade, antes até, né, desse processo da concepção, quando que eu desejo trazer para o mundo uma nova alma. E aí eu comecei a me envolver com esse assunto. Foi uma experiência muito importante. Dali eu comecei a trabalhar como doula, que quem não sabe são as mulheres que acompanham outras mulheres em trabalho de parto. Então a gente acompanha toda a gestação e acompanha o parto, também a chegada dessa nova alma. E então foi uma experiência que eu fui aprendendo muito. E ali, nessa fase, né, em que a gente começa a falar sobre a importância desse início da vida, eu ouvia muito um obstetra chamado Michel Odin, que ele tinha uma frase muito emblemática que falava assim, ó, para mudar o mundo,
a gente precisa mudar a forma de nascer. Forte. Eu achava aquela frase, né, maravilhosa, e todo mundo fala. Mas eu acho que eu nunca tinha pensado, assim, profundamente o que significava. Para mudar o mundo, a gente tem que mudar a forma de nascer. E Vi, você acredita que eu fui cair a ficha, isso depois, eu entrei na Unipaz em 2016. De 2007, 2008 para 2016, né? 8 anos, eu fui entender o que significava isso. E eu fui entender isso com o Pierre Weil, com toda a filosofia da Unipaz. E aí eu quero, né, iniciar essa fala, que depois de muitos anos, né, eu trabalhando como doula, eu tentando entender esse universo, eu fui ler na Unipaz um livro do Leloup, Jean-Yves Leloup, que fala assim: bem-aventurados os que foram desejados, os que tiveram um bom nascimento, os que foram acariciados, os que foram amados por si mesmos. E ali ele vai desenvolvendo a importância desse início da vida, né? E o Leloup fala outra coisa aqui, ó. Caminhar em direção a uma felicidade espiritual implica em abençoar o nascimento. Enquanto o nascimento não for abençoado, não haverá felicidade, não haverá acesso à felicidade humana. E aí eu fui entendendo, né, o quanto que era importante a gente refletir sobre o sentido desse início da vida, o sentido dessas experiências, como elas eram vividas, para a gente trazer uma nova consciência. E foi aí que eu fui, né, que eu comecei a me envolver cada vez mais na Unipaz e tive acesso, né, ao trabalho do Pierre Weil, A Arte de Viver em Paz. Então, todo esse trabalho da arte de nascer em paz está sendo, né, abençoado, está sendo inspirado no Pierre Weil, em todo esse processo que ele vai falar sobre a essência do ser humano, que o ser humano precisa harmonizar algumas dimensões da sua vida para que ele, de fato, encontre a paz. E aí, todo esse pensar, e o que eu tenho feito ultimamente, é levar para as pessoas essa nova visão do nascimento. Por quê? Por incrível que pareça, Vivi, a gente não dá importância para essa experiência. Né? Pelo contrário, é uma experiência de muita violência contra a mulher, de muita violência com o bebê, de muita violência com as famílias. Então, quando a gente fala de nascer em paz, a gente está buscando uma compreensão para harmonizar e oferecer melhores experiências. Literalmente humanizar mesmo, né? Assim, porque acho que acabou se tornando, eu nem sei, mas como se fosse um dígito nascendo, assim, né? Essas estatísticas impressionantes dos números de cesárea, né? Que a gente tem no Brasil e no mundo, e essa desconexão ali na hora, que acho que é uma, né? Você está falando exatamente tão importante né? Ali o rebento, né? O momento do nascimento ser acolhido, né? Já é um trauma, né? O nascimento por natureza, né? Você está ali no quentinho da placenta e de repente, e você não ter esse contato com a pele da mãe ali, não, vai lá e já vai limpar. Gente, é realmente algo de muita importância, que precisa com urgência quase, né, Lu, ser revisto, né, porque eu acho que, além de tudo, é um momento que vai fazer toda a diferença na personalidade da pessoa, no desenvolver da vida, né? Sim, você sabe que hoje já tem mais estudos, né, dentro dessa área da psicologia pré-natal e psicologia transpessoal, que vai falar da importância desse início da vida, né, mas tem muitos autores já falam, né, assim, tudo na vida, o início tem uma importância tão grande, né, se você vai construir uma casa, a fundação é a base daquilo, né, se você vai, qualquer obra de arte, qualquer grande coisa, ela tem um início.
E como é a qualidade desse início, né? Então, o ser humano, qual a qualidade que a gente dá para esse início dessa chegada desse ser humano aqui na Terra, que vai reverberar nesse todo? Então, foi aí que eu entendi que o Michel Odan fala que essa qualidade, né, que para mudar o mundo, a gente precisava mudar a forma de nascer, é porque essa é a base. É a partir dessas experiências, né, que um ser humano chega no mundo com respeito, com amor, com afeto. São essas informações que vai ter dentro dele e que ele vai conduzir, né, ele vai pensar, vai sentir e vai agir no mundo a partir desse referencial. Aí eu falei, quem que faz o mundo? São as pessoas. Se as pessoas têm boas referências de amor, de afeto, de fraternidade, é o que elas vão oferecer para o mundo. A base, né? Aí eu falei, gente, é isso, né? Então, essa estrutura que a gente não valoriza. Você sabe que, Vivi, em alguns países de primeiro mundo, eles já estão pensando sobre isso. Né? Então, eles fizeram uma pesquisa na Alemanha, porque muitos jovens ali, em torno de 27 anos, começaram a apresentar doenças. São pessoas jovens, né? E começaram a se afastar muito do trabalho. E país de primeiro mundo, assim, né? Não é uma visão nada romântica, mas eles, muito preocupados com a economia, né, do país, começaram a falar, gente, a gente tem que entender aí o que está acontecendo, porque esses jovens, já tão jovens, estão se afastando de trabalhos por doenças, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, eles fizeram uma pesquisa que comprovaram que essas pessoas que estavam se afastando por doença não tinham tido bons nascimentos e tinham ido para a creche muito cedo, bem bebezinho, não tinham tido a oportunidade de ficar com as suas mães o mais tempo possível, né, o maior tempo possível. E aí, na Alemanha, né, eles instituíram, perceberam que, economicamente, isso ia dar problema. Então, o que eles fizeram? Uma política pública para que as mulheres, né, para que as famílias, não só as mulheres, para que tanto, né, as famílias se reorganizassem em uma licença maternidade de até 3 anos. E hoje, porque eles pensaram, bom, se essas famílias, sem falar que nesses países as mulheres podem escolher como se elas querem ter um parto domiciliar, se elas querem ter um parto no hospital, e isso tudo é pago pelo governo, né? Elas têm toda uma assistência, você tem todo um sistema social que ampara essas mulheres, né? Essas famílias. Então, existe a possibilidade, aí eles estão olhando lá a longo prazo, porque vai ser menos problema no sistema de saúde, na aposentadoria, em doença. Nossa. Então, assim, é uma mentalidade muito diferente do que a gente tem no Brasil, né? No Brasil, a gente, se às vezes, com sorte, tem 4 meses de licença maternidade, a gente tem um sistema de obstétrico muito violento, né? A gente tem aí na mídia vários casos recentes, né, de pessoas sofrendo violência às mulheres, e eu acho que falar sobre esse tema, Vivi, é falar sobre esse lugar da mulher na sociedade, né? E que a Unipaz fala muito dessa ecologia feminina, né? O quanto que a gente sai dessa visão patriarcal da mulher, de desqualificá-la, não valorizá-la, desrespeitá-la, agredi-la, e o quanto isso tem um impacto, né, no planeta. Claro. Então, quando a gente fala de parto, quando a gente fala de nascimento, a gente está falando dessa mulher também, né? O quanto a gente respeita essa mulher nessa experiência. Então, a gente acaba atendendo, assim, as várias dimensões, né? A dimensão que é individual, a dimensão que é social e a dimensão que é ecológica, né? Que é o que o Pierre Vai fala. Sim. E aí, já que você trouxe essas dimensões, né? Da individual, social e o ecológico, acho que vai ser válido a gente falar aqui para o ouvinte um pouco sobre esses impactos, né? Assim, um pouco a gente já falou, né? Desse indivíduo que, se não é bem recebido querido, né? Desde a concepção, durante toda a gestação, isso vai ter impacto nas emoções, né? Nas suas relações, né? Na sua forma de pensar e agir no mundo. Fala um pouquinho mais desses âmbitos, Lu, assim, no individual, os impactos no social e no ambiental, ecológico. A arte de nascer em paz,
ela é uma visão que vai olhar para esse início da vida nessas 3 principais ecologias: a ecologia individual, a ecologia social, cultural e a ecologia ecológica, né, da ecologia feminina também. E da natureza como um todo, como ambiental. parte, né? A gente sair dessa separatividade, né? Eu acho que dessa ilusão da separatividade. Então, quando eu penso esse início da vida nessas 3 dimensões, eu vou olhar para uma dimensão individual, eu vou olhar tanto para as pessoas envolvidas, para cada pessoa envolvida. Vou olhar para essa mulher, vou olhar para esse bebê, vou olhar para as pessoas que estão envolvidas com aquilo. E aí, quando eu penso em indivíduo, eu vou olhar para uma dimensão fisiológica, uma dimensão física, corporal. Eu vou olhar numa dimensão emocional, né, uma dimensão psíquica. Eu vou olhar para esse corpo, mente, emoções, né? Eu preciso olhar para essa complexidade que é um ser humano. Então, um ser humano de desejos, necessidades. Não, até porque, né, desculpa, eu te cortei quase aqui, mas porque, além de tudo, a mulher, quando engravida, existe uma erupção, né, ali nela, né, de hormônio, de transformação, imagina, e ao mesmo tempo, né, ainda mais as mães de primeira viagem, né, de repente gerando uma vida ali dentro, deve ser um turbilhão de emoções, né? Então é muito importante que haja esse cuidado, esse olhar, né, para essa mulher que está gerando uma vida, que é a coisa mais abençoada que pode existir, né? Então, como não olhar e cuidar disso, né, Lu? E aí é tão, assim, pra gente que tá dentro da Unipaz, né, Vivi, assim, a gente nem consegue conceber, olhar, né, para o outro nessa complexidade, né? Para a gente é muito inconcebível isso, mas é o real. Então, assim, dentro do advento, né, dessa ciência cartesiana, a gente foi separando, né? E quando a gente olha para uma mulher, a gente já desqualificou ela em muitas coisas, né? Então, hoje a mulher é um corpo que não funciona, né? E uma grávida é uma bomba prestes a explodir. Então é um problema, porque a gente vê a gestação e o parto como algo, assim, não é natural, parece que é o anormal, né? E é perigoso, é porque a gente se separou dessa dimensão da natureza, né? Dos processos naturais. E eu acho que é isso, a gente... por conta dessa ciência, a gente fragmentou o ser humano, a gente não consegue enxergá-lo nessa complexidade, e quando a gente vai oferecer um cuidado, a gente segmenta, né? Então, hoje, o cuidado que uma mulher tem... E aí, olha que muito curioso, Vivi, porque assim, o lugar que essa mulher tem nesse cuidado, ela não é protagonista dessa experiência. Né, o corpo da mulher é visto como um objeto. Isso a gente vai ver em todas as dimensões, né? Se a gente vai numa consulta ginecológica, a gente é meio que um objeto, né? A gente não participa desse processo, a gente não conhece o nosso corpo, a gente... E isso, aquilo que a gente já vive como mulher, não vai ser diferente ali, nesse processo do gestar. Então, cada vez mais as mulheres estão desconectadas dessa natureza, desse processo interno delas, do próprio corpo delas, e esse sistema reforça isso. Então, eu falo que esse assunto, Vivi, era um assunto que a gente deveria conversar, né, sobre, desde o ensino médio. Nas escolas, né? Nas escolas, né, nas universidades, porque isso vai falar desse lugar do protagonismo da mulher, do corpo da mulher. São várias questões envolvidas, e eu acho que essa é uma dimensão ali cultural de entender esse lugar da mulher, né? Porque a gente está passando por tantas transformações, né, como mulher. Eu acho que esse resgate, né, da gente se posicionar, da gente ocupar o nosso lugar, dos nossos direitos, né, respeitando as nossas individualidades, inclusive a maternidade entra nessa discussão, né, porque maternidade é uma escolha, não é uma obrigação da mulher, né, e a gente não fala sobre isso, a gente não fala que isso é uma escolha, e a gente não pode pensar, já que é uma escolha, a gente pode pensar, a gente pode se preparar, a gente pode criar ali um ambiente favorável para esse novo ser, né? Então, quando eu falo de uma dimensão individual,
a gente está falando dessa dimensão de olhar para as emoções, os sentimentos, né, essa individualidade desse ser, né, que é a mulher, que é isso, é o corpo com ela mesma, os desejos dela, ela com ela, né, como dona de si mesma. E aí essas emoções, como essa mulher se sente nessas transformações, como a gente dá ouvido para esse processo dela, essas transformações, como a gente escuta. E isso, Vivi, não é vivido no pré-natal com as mulheres. Né? Você vai num pré-natal, você avalia o quê num pré-natal tradicional? Você faz... você mede a barriga da mulher, pesa ela e chama ela de gorda ainda, né? É isso que é feito. Então a mulher cada vez mais passa por esses processos, e aí ninguém pergunta, aí, você queria estar grávida, você está feliz, como que você está, o que você precisa, né? Então eu acho que essa dimensão individual, a gente precisa dar conta de cuidar dessa mulher nesse lugar, né? Então a gente precisa pensar em políticas públicas, a gente precisa pensar em experiências, em vivências, em cursos, em momentos em que as mulheres possam refletir e encontrar esse lugar de fala sobre o seu próprio corpo e sobre como elas estão vivendo essa experiência, né? E aí, quando a gente fala da mãe, mas a gente tem que falar do bebê também, porque a gente começou a falar, né, o quanto que essa experiência ela é tão importante para esse serzinho, né? Então, tem ali, quando a gente fala de início da vida, quando a gente fala de nascimento, Vivi, a gente está falando de uma experiência que é do parto da mulher, que é uma experiência de gestar e de parir, é uma coisa, que vem nesse lugar desse feminino, que vem nesse lugar de ser mulher. A outra é a experiência de nascimento, que é a experiência do bebê. Uhum. Que daí são outras experiências. Como que a gente pensa nesse ser, né? E aí, o que está envolvido nisso? Hoje a gente está no mundo, assim, em primeiro, segundo lugar, fica variando aí, de cesarianas agendadas. Nossa. São partos, são nascimentos, né? São cirurgias agendadas. Então, assim, a gente não espera o tempo desse bebê. O bebê natural. Tá lá. O bebê tá lá gostosinho, quentinho, não sabe nem o que tá acontecendo, de repente corta a barriga e tira ele. E hoje a gente tem aqui nas redes sociais um monte de foto, eles tiram o bebê dentro ainda da placenta, você vê o bebezinho dormindo quietinho, eles vão lá, arrancam, e o bebê fala, gente, o que é isso, né? Então, assim, esse bebê, ele não é visto na sua individualidade. Isso que dói a alma, né? Então, assim, você imagina, a gente não consegue respeitar a individualidade do outro. Ainda que seja um bebê, que é um ser individual, né? Claro, e ali esse momento, assim, que vai refletir depois, né, nesse âmbito social, nas relações, no respeito, no afeto, na empatia, né, e até na ação desse ser, ser ou não ser um agente dessa cultura de paz, né, ou da cultura de violência que a gente está falando. Nossa, assim, é muito importante. E fica aqui, né, desde já o convite aí para o ouvinte que está aqui nos escutando e que tem vontade, né, como você falou, precisa surgir, eu acho que precisam surgir essas políticas públicas, novos projetos, né, grupos, né, assim, e pensar global e agir local, né, a gente, né, sair dessa coisa de, mas vai ser um movimento pequeno. Façam, né? Faça acontecer, porque vai fazer diferente. Se você tem aí essa vontade de repente fazer um grupo de conversa, né, com as mulheres da sua comunidade, do seu bairro, façam, né, Lu, acontecer. Sim. E porque são movimentos assim que está assim urgindo, né, na nossa sociedade, desse cuidado do início da vida. Sim, sim. Né? Sim, e Vivi, eu acho que isso, o primeiro passo, que daí cabe a qualquer pessoa, é a gente realmente reconhecer e validar a importância desse início, né? Então, assim, o que é psicologia transpessoal, né? E aí a gente tem os trabalhos do Stanislavs Grof, que vai falar, né, que trabalha com essa técnica da respiração holotrópica. Então, tem muitas casuísticas, né? Muitas comprovações do quanto que
essas experiências vão formar a personalidade do indivíduo. Ela influencia. Então, se eu tô vivendo uma experiência de início da vida, o meu nascimento, a amamentação, os meus primeiros 1000 dias, e a gente tem hoje muitos vídeos falando sobre isso, muitos documentários já falando da importância disso. Eu penso que se essa experiência é vivida com qualidade, e o que seria uma vivência com qualidade? Eu poder vivenciar uma gestação em paz, de eu conseguir viver um pré-natal em que eu sou escutada, em que eu possa falar das minhas emoções, que eu possa falar dos meus desejos, que eu possa falar sobre as minhas necessidades, que eu tenha medos, né? Dos medos, né? Acho que é isso, a gente ter esse pré-natal ali em que a mulher é protagonista, ela é escutada, né? A gente já vai alimentando esse ser ali de um lugar, opa, quer dizer que minha mãe é respeitada, esse mundo lá fora deve ser bom, né? E aí, quando chega esse momento desse bebê nascer, a gente não interfere na natureza desse processo. Então, né? Existem as cesarianas que vêm para salvar vidas quando elas são necessárias, mas é 15% que a Organização Mundial de Saúde recomenda, e a gente está quase 90%. Né? Nossa. Então, a gente precisa deixar essa mulher entrar em trabalho de parto, deixar o bebê dizer, olha, eu tô pronto, quero sair. Então, esse bebê dá os primeiros sinais, essa mulher passa pelo trabalho de parto. E esse parto, uma experiência muito respeitosa, né? E aí, quando esse bebê chega a esse mundo, eu falo que ali a gente comemora o primeiro aniversário desse ser, dessa alma, né? Imagina que acabou de chegar nesse mundo. Qual é a sua primeira impressão? A gente fala, né? A primeira impressão é que fica, né? Aí esse bebê, ele chega e ele é amado. Ele é amado, então ele já foi respeitado, ele passou por todo o processo, ele adquiriu a consciência, né? Ele percebeu que ele passou por um grande desafio e superou e conseguiu. Falou que a maior vitória é chegar a esse mundo, né? Viver depois de todos os desafios. E aí, quando ele chega, né? Ele é celebrado, ele é acolhido, respeitado, amado, e ele vive esse estado de confiança, de paz. Fundamental. Né? Então, assim, se eu venho para esse mundo, se a minha experiência fica gravada nas minhas células desse início, esse ser humano vai levar isso para tudo que ele fizer, para as relações, para as escolhas. Então, é um ser humano que vai ter atitudes, né? Seja em todas as dimensões, mais conscientes com essas qualidades, né? Então, se a gente já considerar isso, todos nós, seres humanos normais aqui, que tem alguém na família, tem uma amiga, se a gente já falar para eles, olha, você já pensou o quanto que essa experiência ela é importante para a construção da personalidade de um ser? Se a gente já começar a falar sobre isso, a gente está promovendo uma grande transformação, né? Isso a gente pode fazer. Né? Buscar informações de qualidade, de como a gente pode proporcionar esse nascimento respeitoso, como a gente pode cuidar dessa recepção. Sim, com certeza. E ainda para fechar o nosso raciocínio, Lu, a gente ia falar do impacto na dimensão ambiental ecológica, né? Porque a partir do momento que esse ser nasce numa circunstância patológica, é muito provável que ele se adeque à normose, né? Essa normalidade do enferma, doentia, né? O Roberto Crema e o Genevieve e o Pierre tem esse livro da normose que fala muito dessa patologia da normalidade. Certamente esse nascimento já é parte, né, Lu, desse cenário. E o ser que vem para o mundo numa circunstância que não seja amorosa, é muito provável que ele não tenha esse senso, né, de cuidado com a terra, né, porque ali já deve haver uma desconexão dessa informação, né, dessa não separação, né, de que somos natureza, mas assim, se ali a própria natureza já não está sendo harmônica, né, porque a natureza é harmonia, né, por essência, mas se eu chego ao mundo de uma forma que não sou acolhida, né, com essa essência amorosa, certamente eu vou ser um ser que vou continuar degradando a terra, né?
Vivi, você falou uma coisa que eu acho que é bem importante, porque a gente tem falado muito, né, dessa preservação do meio ambiente, a gente tem falado desse cuidado com o planeta Terra, em todas, né, poluição, ar, água, e aí eu sempre penso, né, sempre dou um exemplo. Quando você vai receber, você quer receber uma visita que você gosta muito, uma pessoa muito querida que você vai receber na sua casa, o que a gente faz? A gente arruma a casa, né? A gente cuida da casa, faz uma faxininha, se prepara, faz um bolo, faz uma coisa gostosa. Por quê? Porque a gente gosta tanto dessa pessoa que a gente quer oferecer para ela um ambiente agradável, né? Agora, se a gente não respeita, não ama esse ser vivo que habita essa terra, por que a gente vai cuidar dela? Né? Por que a gente vai não poluir a água, não poluir o ar? Eu não tô nem aí para esse ser humano. Então, assim, amar esse ser humano, né, esse serzinho, né, como um indivíduo, faz com que a gente, né, queira oferecer para ele uma melhor morada. Né? Então, a gente vai cuidar desse planeta, porque são gerações que vão viver e vão estar nesse planeta. Então, eu acho que essa dimensão ecológica, e aí a gente falar do nascimento, né, eu quero até deixar aqui a dica de um documentário que chama Microbirthing. Esse documentário, ele já está falando dos impactos, pesquisas científicas, dos impactos que a cesariana está acarretando no nosso microbioma natural humano. Nossa. Então, assim, doenças que são... Porque você sabe, quando a gente nasce, quando o bebê passa pelo canal vaginal, nós somos colonizadas pelas bactérias que permeiam a nossa saúde, né? Então, quando a gente não tem essa passagem, a gente não recebe esses microbiotas, né? A gente acaba deixando de receber coisas que são muito importantes. Então, doenças autoimunes, doenças respiratórias, como diabetes, obesidade. Já tem pesquisas comprovando que crianças que nascem, que não passam por esse processo, elas já adquirem alguma dessas condições, né? Então, a gente já está afetando a saúde dos seres humanos com essa, né, com essa experiência. E aí tem uma outra coisa muito importante, Vivi, que é quando a mulher vive, né, quando o bebê e a mulher vive essa experiência do parto, a gente tem uma liberação de um coquetel de hormônios. Esses hormônios, assim, são muito importantes. Um dos hormônios, que é chamado ocitocina, ele é o mesmo hormônio de uma relação sexual, né? Mas é a mesma relação, o mesmo hormônio de um orgasmo, do prazer, do amor. Do abraço. E a maior dose de liberação desse hormônio é no parto. É onde a gente mais recebe a quantidade desse hormônio. Em nenhuma outra situação. A mãe e o bebê. E o bebê também? O bebê também. Nossa, que importante. Foi feita uma pesquisa, o Instituto Michel Odin fez essa pesquisa, comprovando que a gente está impactando na empatia das pessoas que não recebem essa dose de hormônio de ocitocina. Nossa, então, que importante. A gente está se tornando cada vez mais indiferente ao outro, porque a gente está nascendo de uma forma que não respeita a fisiologia humana, a fisiologia da natureza. Então, assim, a gente vai impactar de uma forma geral no planeta, né? A gente está impactando na nossa própria natureza e a gente está impactando nas nossas relações, né? Então, a gente precisa mesmo começar a olhar para essas experiências, porque é isso, a qualidade da nossa vida, a preservação da vida humana, da vida no planeta, depende dessa nossa chegada, né? Desse início. E você sabe que, nossa, eu não sabia desse dado, oxitocina, outro dia, faz um tempo já, mas eu me apaixonei pela oxitocina, né, estudando, assim, um artigo outro dia, e comecei a fuçar um pouco mais, né, e fui ver
as funções da oxitocina. Acabei fazendo uma música, se chama Oxitocina, porque eu achei incrível, né? E eu faço aí uma brincadeira, assim, que chega, né, na cidade, a oxitocina chega na cidade e muda tudo, assim, né? Mas é o hormônio responsável pela generosidade, pela confiança, pelo bom humor. Imagina faltar essa dose ali, cavalar, bem na chegada você não recebe essa dose, né? Não então recebe. As mulheres não entram, assim, porque essa liberação desse hormônio é no trabalho de parto. Só que as mulheres estão fazendo a cesariana antes de entrar no trabalho de parto. Então elas não estão, ninguém, nem bebê e nem mãe estão recebendo. É realmente um grande chamado, assim, para esse despertar, né? Como eu falo aqui no começo do episódio, o despertar para esse novo olhar, para esse despertar de consciência mesmo, né, o Lu, esse despertar, essa ampliação de olhar do quão importante, assim, porque pode parecer, do jeito que a coisa tá assim, né, tão nesse, entre aspas, esse piloto automático de cesárea, nasceu outro pão, como se fosse sei lá, um mercadão assim, né, e não ter esse olhar do indivíduo ali, do humano que está nascendo da mãe, que está ali num momento super forte, como isso realmente impacta no todo, assim, como é importante, eu quero dizer assim, esse despertar desse lugar sutil, né, desse cuidado integral, desse olhar para esse todo, desse corpo físico, emocional, psíquico, espiritual, que está brotando ali na hora desse rebento. Sim. Nossa, eu até suspiro aqui. Quando a gente conseguir falar mais sobre isso, assim, e trazer com naturalidade, trazer essa reflexão, né? Quanto Sim. antes a gente conseguir pensar realmente, assim, qual a qualidade que a gente quer oferecer, né? Para esse estar, né? Esse pensar, sentir e agir nesse planeta, né? E que não começa lá na frente, né? Começa no início, né? Minha querida, estamos chegando aqui ao final. Nossa, é uma conversa que daria para fazer um bom bule de chá, né? E deixar o sol se pôr e raiar, porque é uma conversa muito, muito importante. Além de ser uma delícia estar aqui falando com você, mas a gente está caminhando aqui para o final e eu vou pedir para você trazer uma inspiração assim do seu coração assim para o ouvinte, para quem está aqui ouvindo, como você bem falou lá no começo do episódio, esse assunto não é só para a mulher que está grávida, esse assunto não é só para quem quer ter filho, esse assunto é um olhar para todos nós, até porque hoje existem terapias que cuidam, né, Lu, quem teve nascimentos traumáticos, existem pessoas que cuidam, terapeutas maravilhosos que estão aí para olhar para isso, então isso é um assunto que abrange, né, abraça todo mundo, né? Então, fica o convite aí para você, além de tudo, realmente compartilhar esse episódio aqui com pessoas que, né, na verdade é isso aqui é importante todo mundo ter essa consciência. Mas vou pedir para você deixar uma inspiração, assim, para quem está nos ouvindo, né, essa abertura de nova temporada, essa abertura de ano, essa abertura de confiança de que estamos caminhando e evoluindo como humanidade. Você aí com esse trabalho tão profundo, né, nesse momento tão importante que é o nascimento, o que você diria, assim, do seu coração como uma grande inspiração para quem está ouvindo esse episódio? Eu diria como um grande desejo que eu trago, né? Eu acho que a gente falou da dimensão que é individual, a dimensão social e a dimensão ecológica. Eu esqueci de uma dimensão que é a base de tudo, que é a dimensão espiritual, né, que é a dimensão do sagrado. Quando a gente, de fato, reconhecer, né, como cada experiência, cada coisa que a gente vive, né, desde o início, por toda a vida, desde a chegada até a partida, a gente conseguir valorizar, né, como trazendo o sagrado, né, a importância daquilo, não é qualquer coisa, né? Eu acho que quando a gente fala da meditação, quando a gente fala dos nossos processos de vida, né, quando a gente consegue sacralizar cada pequeno momento, a nossa existência, eu acho que a gente tem uma ampliação da consciência, assim. Então eu faço esse convite para que a gente consiga valorizar, né, tudo,
né? Cada pequena e grande experiência nossa, desde lá do início da chegada, nosso processo de vivenciar essa existência e também a nossa partida, né? Então, a trazer essa dimensão sagrada. Que bonito. A vida é sagrada, né? Tudo é sagrado, e que a gente tenha essa consciência e essa conexão com o sagrado da vida. Viva! Minha querida, muito obrigada, Lu. Um beijo enorme, que você possa realmente pôr essa voz, que isso se transforme sim em um livro, em seminários, que isso possa crescer, né, viu? Eu quero te agradecer aí pelo seu legado, desde já, com esse assunto tão importante. Fico até emocionada. Mas é isso, viu? Profunda gratidão. Também. Obrigada por tudo. Obrigado ao ouvinte que está aqui com a gente, escutando, abrindo essa nova temporada. A gente deixa o convite para você ouvir os outros episódios da nossa primeira temporada, que estão extremamente inspiradores. A gente convida você a conhecer mais o trabalho da Unipaz. A gente tem o site unipassp.org.br. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Estamos cada vez mais compartilhando ferramentas para essa expansão da cultura de paz. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo para você e até já. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.